O ser humano é, por natureza, curioso e ansioso. Nós temos uma necessidade de entender o que acontece à nossa volta e também o que vai acontecer no futuro. E para isso, uma das ferramentas utilizadas são as pesquisas. Elas nos ajudam, por exemplo, a entender o comportamento dos consumidores e melhorar os nossos resultados em nossas empresas. E também ajudam a entender o comportamento da sociedade como um todo em uma série de situações. Mas, há muitos anos, elas começaram a ser utilizadas para tentar prever vencedores em eleições. Bom, com o tempo, a grande mídia, os políticos e até mesmo empresários interessados nos resultados eleitorais começaram a compreender que, se manipulassem os resultados dessas pesquisas, poderiam também mudar os resultados futuros, ou seja, manipular a opinião das pessoas que seriam levadas a seguir os resultados dos vencedores. Ou seja, manipular também as intenções de votos futuras, fazendo com que as pessoas tentassem seguir a manada e votar naqueles candidatos com maior projeção. Em 2018, nós vimos isso acontecer. Bolsonaro aparecia derrotado em todas as pesquisas, tanto em primeiro turno como em segundo turno. Porém, ao longo do tempo, as pessoas responsáveis por essas pesquisas, sabendo que aquele resultado não era o verdadeiro, precisavam alterá-las para que elas ficassem mais próximas à realidade. Afinal de contas, ninguém quer perder a credibilidade. E tanto a grande mídia que divulga os resultados, tanto os institutos que desenvolvem essas pesquisas, vivem disso. Vivem do que ainda resta da sua credibilidade. Então, quando as eleições foram se aproximando, Bolsonaro foi crescendo nas pesquisas como um passe de mágica, como se as pessoas de uma hora para outra tivessem resolvido não votar mais nos outros candidatos e votar em Bolsonaro. Bom, isso está se repetindo exatamente nesse momento. Eu vou mostrar para vocês aqui que as pesquisas agora, mesmo de veículos de mídia esquerdistas, começam a mostrar Bolsonaro ou empatado com Lula ou até mesmo bem à frente do ex-presidiário. Mas eu também vou mostrar um vídeo aqui de um especialista que explica como essas pesquisas são manipuladas, como os dados são manipulados para que os candidatos que eles querem apareçam em melhores posições. Mas antes de começar a fazer isso, eu preciso daquele apoio de sempre aqui. Curta o vídeo agora mesmo, compartilhe com todos os seus amigos e deixe algum comentário aqui abaixo. Como você já sabe, os vídeos dos canais de direita estão perdendo bastante o alcance nas redes sociais. E é só com o seu apoio que nós vamos fazer essas mensagens chegarem a mais brasileiros. E se você quiser colaborar também com o canal, aqui abaixo nós temos o nosso endereço de Pix, que é o mundopolarizado2021@gmail.com. Toda ajuda é muito importante para nós. Bom, eu vou começar aqui mostrando para vocês essa pesquisa do Metrópolis Ideia. Bolsonaro lidera a intenção de votos no Distrito Federal com 36%. Lula tem 29,2%. Ou seja, por mais que a gente saiba que esse número aí de Bolsonaro ainda está bastante modesto pelo que nós vemos nas ruas, pelo que nós vemos nas redes sociais, ele já começa a apresentar não apenas um crescimento, mas um distanciamento cada vez mais de Lula. E Lula também está chegando mais próximo da realidade. Afinal de contas, eu tenho repetido aqui em todos os vídeos, eu aposto com qualquer pessoa que Lula tem no mínimo 70% de rejeição no Brasil. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que não votam em Bolsonaro jamais votariam em Lula. Lula não consegue mais de 30% dos votos no Brasil de jeito nenhum. Por mais que você some todos os sindicalistas, professores universitários esquerdistas, sei lá, artistas, né? Pessoal de movimentos sociais, essa galera toda que vivia das benesses da esquerda no Brasil, e ainda as pessoas que vivem em uma bolha influenciada por eles. Você não consegue chegar a 30% de votos.
E apesar dessa pesquisa aqui ser específica do Distrito Federal, eu já vi diversas outras aí sendo divulgadas na grande mídia, também mostrando dados muito parecidos. Então, eles começam lentamente a mudar os resultados para não cair na descredibilidade total. Bom, mas essa não foi a única pesquisa divulgada aqui pelo Metrópolis, né? Olha só, na mesma pesquisa, eles falam o seguinte: eleitor do Distrito Federal confia mais nas Forças Armadas, na Igreja e no governo do que no STF, diz pesquisa Metrópolis Ideia. O levantamento exclusivo é o primeiro de uma série de sondagens encomendadas pelo Metrópolis ao Instituto Ideia. E agora a gente se questiona, né? Porque o Metrópolis é uma mídia de esquerda, nós sabemos disso, né? Eles são anti-Bolsonaro, toda hora publicam aqui artigo do José Dirceu, do Cacai e de uma galera toda aqui, né, da esquerda detonando o governo e tentando criar narrativas aí sobre a vitória de Lula. Mas, apesar de tudo, eles sabem também que eles não podem mentir o tempo todo para todo mundo. Uma hora a mentira é descoberta. E essa mentira vai ser descoberta justamente com a aproximação das eleições ou até mesmo com o resultado final das eleições, que nós esperamos que seja Bolsonaro já no primeiro turno. Então eles já estão começando a corrigir a sua rota e mostrar as realidades, né? E olha o que aparece na mesma pesquisa, já falando do segundo turno. No Distrito Federal, Bolsonaro teria 40,3% em eventual segundo turno. Lula, 38,2%, aponta a pesquisa Metrópolis Ideia. Disputa no DF entre o atual presidente da República e o ex-chefe do Executivo seria acirrada no segundo turno da eleição presidencial. Bom, eu não tenho tanta certeza assim, mas os resultados começam a mudar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de Márcio Furtado, que é um especialista aqui em pesquisas, né? E ele vai falar um pouco sobre como esses dados podem ser manipulados. Os votos úteis é mais ou menos perto do que você chegou. Exato, se a gente fizesse usasse um pouco de ferramenta matemática para distribuir os indecisos em algumas proporções ponderadas, tal qual estariam lá o Bolsonaro, o Lula, outros de terceira via, daria basicamente o primeiro turno já, tá? Só que a gente sabe que tem pessoas, né, até complementando aí a sua brilhante explicação, né, dá trabalho fazer o que eu faço. Por isso que nenhuma casa de pesquisa faz. É muito mais fácil, né, Camila, você contratar aí 200 pessoas, joga pelo Brasil inteiro aí, dá R$200 para cada uma por dia, faz uma pesquisa, o banco lá paga R$200 mil para contratar pesquisa e direciona, né? O grande problema das pesquisas, pessoal, são os microdados. O que seriam os microdados? A gente tem uma população brasileira que é estratificada, né? Sudeste mais peso, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, uma coisa assim. Mulheres 52%, homens 48%, né? Aí vai por faixa social, né? Camada de classe média, classe baixa, classe alta e tudo mais. E aí, o que seriam os microdados? Então tem que entrevistar, sei lá, 35% proporcionalmente aos 2.000 entrevistados tem que estar em São Paulo para atender a metodologia que o TSE julgou correta para ele poder aceitar o registro de uma pesquisa. Olha só, então percebam aqui nesse ponto, né? Ele mostra que o TSE tem regras para aceitar a metodologia de uma pesquisa. Não basta você sair e fazer aleatoriamente do jeito que você quiser, né? Então, eles utilizam as regras básicas do TSE e, a partir dali, eles começam a utilizar a metodologia que eles quiserem para alcançar o resultado que eles esperam. Vamos continuar. Só que parou aí, nessa metodologia do TSE, só que São Paulo são, sei lá, 600 e poucos municípios. Você tem lá São Bernardo do Campos, Campinas, que são municípios completamente voltados para a esquerda, contra um Ribeirão Preto e Araçatuba, que são municípios completamente voltados para a direita. Aí você vai analisar os microdados. Primeiro, não são todas as pesquisas que abrem os microdados. Muito poucas, inclusive, tá? Toda vez que eu procuro no TSE, quando sai pela semana, muitas delas, o arquivo de microdados não está disponível. Ou seja, eles não abriram quais municípios eles falaram, só mostraram parado no nível de estado. Então, só que daí eu comecei a pegar. Eu tenho até aqui um dado que eu separei para a gente falar aqui hoje, das pesquisas, deixa eu abrir aqui, sobre Paraíba. Paraíba, para mim, foi assim, de um grosseirismo, foi quase que uma ofensa intelectual para todos nós. Eu tenho aqui rapidinho. Paraíba, a gente tem lá a penúltima pesquisa de abril, tá? Essa, se não me engano, é da Quaest, que é o Banco Genial junto com a Quaest.
Eles entrevistaram somente 2 municípios, pessoas de 2 municípios na Paraíba, uma chamada Guarabira, que possui 59 mil habitantes, e o PT levou com 57% dos votos em 2018, Fernando Haddad ganhou neste município em 2018, e também falaram com Monteiro, é um outro município, com 34 mil habitantes, deve ser o prédio do Cavendish, da Flávia Ferronato juntos aí, e o PT levou com 77% dos votos em 2018. Eles entrevistaram 26 pessoas nesses 2 municípios. Agora, João Pessoa, que tem 826 mil habitantes, e Bolsonaro levou no primeiro turno, não entrevistaram ninguém, zero. Campina Grande, o segundo maior município, com 414 mil habitantes, e Bolsonaro também levou em 2018 com 57% dos votos, não entrevistaram ninguém. Então eles miraram, foi o que a Flávia falou, joga no presídio, vai numa universidade federal, faz a pesquisa. Então eles abriram esses microdados, não sei por que motivo, né? Foi uma das únicas que abriu aí os microdados para poder dar uma olhada, e as pesquisas estão mostrando isso, né? Então perceba claramente, né, que existe uma manipulação das pesquisas. Isso daqui é um especialista falando, mostrando os microdados de uma pesquisa que foi aberto pelo próprio Instituto. Então é muito óbvio de que essas pesquisas têm sim manipulação, principalmente quando nós comparamos com as enquetes, né, que não são aceitas pelo TSE, por exemplo, porque não tem uma metodologia, mas nós vemos aqui casos como essa que nós estamos nesse momento, com 3.657.264 votos, onde Bolsonaro aparece com 2.167.000 votos, ou seja, 59,3%, e aonde qualquer pessoa pode acessar e votar, ou seja, é muito mais eficiente do que uma pesquisa que pega 26 votos de uma cidade onde só tem petista, ou 200 votos aí em regiões onde você sabe que vai ter uma tendência maior da esquerda votar, e termina a pesquisa com 1.000 votos de amostragem dizendo que Lula tem a preferência dos eleitores brasileiros. Então é lógico, existe muita manipulação e nós só vamos ter certeza dos resultados chegando mais próximo das eleições, porque a tendência é que até mesmo essas pesquisas falsas financiadas por instituições, por empresas, por bancos, né, que têm interesse na volta do PT, também vão começar a alterar os seus resultados para não perder credibilidade, para dizer que essa virada de mesa do Bolsonaro aconteceu como sempre na última hora. E agora eu espero o seu comentário aqui abaixo do vídeo, compartilhe esse vídeo também com todos os seus contatos e nos vemos no próximo. Um abraço e até lá.